Olá, aqui quem fala é o Douglas e nesse vídeo vamos continuar falando sobre formulários. Além das tags de formulários que já vimos no vídeo anterior, temos mais algumas que permitem que o usuário nos informe dados de uma forma um pouco diferente. Então vamos começar a vê-las. A primeira que vamos ver é a tag Select. Essa tag de formulário permite que o usuário selecione ao menos uma opção entre uma lista. Então vamos começar a criar essa tag aqui. Para criar essa tag é muito simples, você precisa escrever ali select. E dentro da tag select, você tem que ter as opções que o usuário precisa. Uma dessas opções, que vai estar na tela ali, o usuário precisa selecionar, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui uma tag option. E essa tag option, ela vai se chamar opção 1. Vou colocar aqui. E aí a gente vai criar as outras tags. Vai ser a opção 2 e a opção 3. Com essas três opções criadas, se eu vier aqui salvar, só vou colocar aqui os dois BRs para ter a nossa quebra de linha. Eu clico aqui e ele permite que eu selecione uma das opções. Após o select, a gente tem também mais algumas outras tags, conforme eu comentei no início. E uma delas é a tag radio. A tag radio ela é uma variação também do input. Então perceba que eu posso vir aqui e colocar o input do tipo radio. E aqui ao lado da tag eu posso colocar uma descrição para ela, um texto mesmo. Então eu venho aqui e coloco que vai ser também aqui minha opção 1. E aí depois eu vou ter o input type radio também, que vai ser a minha opção 2. Eu vou salvar, perceba que vai aparecer aqui um ao lado do outro. De novo, eu vou pegar aqui e vou colocar os meus BRs. Deixa eu copiar ele aqui. Aqui eu vou fazer uma quebra de linha aqui para deixar um pouco mais organizado. Deixa eu fazer isso aqui. Deixar um pouco melhor visualmente aí pra gente também. Então vamos lá. Salvei. Ok, perceba que eu tenho a opção 1 e a opção 2. Mas perceba que aqui eu estou marcando as duas, E não é essa a ideia do input type radio, tá? O input type radio é que o usuário selecione apenas uma dessas opções que estão aqui. Legal, isso não está acontecendo, Douglas? E por que isso não está acontecendo? Bom, é que a gente criou a tag do tipo radio aqui, a tag input do tipo radio, e não tem uma identificação para ela. Ele não entende que essas tags aqui, elas são vinculadas, que elas se refletem, se fazem vínculo à mesma informação. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente precisa atribuir um nome. Então, eu vou colocar aqui opção radio. E depois eu vou criar aqui, novamente, o atributo name com o mesmo nome, opção radio. Vou salvar aqui. Agora se eu clicar na opção 1 e depois clicar na opção 2, perceba que já troca. Porque ele entende que é a mesma, faz referência ao mesmo nome aqui, certo? Esses dois inputs do tipo radio são a mesma coisa. Ou seja, o usuário ele tem que selecionar um dos dois apenas, ok? Seguindo então com as nossas tags de formulário, a gente tem também o checkbox. O checkbox ele é muito comum para que ele aceite os termos de uso do site, que você, quando está aí navegando na internet, deve ter se deparado pelo menos em algum momento. Então vamos lá. Como é que a gente cria um checkbox? O checkbox ele também é uma variação aí do input. Então eu coloco um input type do tipo checkbox. E aí eu também posso colocar um nomezinho aqui, que eu vou continuar na linha das opções, tá? Vai ser a minha opção 1. Depois teremos mais um outro input type checkbox, que vai ser a opção 2. Ok, salvei aqui a opção 1 e opção 2. Deixa eu copiar aqui os BRs para quebrar a linha. E o checkbox eu posso selecionar
quantos eu quiser. Eles não precisam, igual a diferença, né, do checkbox pro radio aqui, é que no radio então a gente seleciona apenas uma opção, desde que a gente especifique o mesmo nome, e o checkbox a gente pode selecionar mais de uma opção. Por exemplo, você pode ter lá, fazendo de conta que isso aqui seria aceito os termos de uso, apenas uma opção, e você também pode ter mais de uma opção, como por exemplo, como a gente está no contexto de séries aqui, quais foram os motivos que fez você gostar daquela determinada série. O elenco era muito bom, o roteiro era muito bom, e aí você pode ir marcando mais de uma opção, entendeu? Depois do checkbox, nós também temos um outro campo muito útil em formulários, que é o text area. O text area ele serve para que o usuário ele consiga informar uma quantidade maior de texto para a gente. Por exemplo, pode ser um resumo de algo que o usuário quer informar, pode ser até mesmo uma reclamação, um formulário de contato onde o usuário queira especificar uma dúvida, né, ou algo do tipo. Então vamos criar aqui o nosso text area. Text area. É isso. Aqui perceba que nós já temos nosso text area. Vou pegar o BR, jogar aqui para baixo. E aí aqui, ó, o usuário consegue ir digitando o que ele quiser. Tá? E ele também tem essa opção de redirecionar o text area, olha só. Ele consegue deixar o campo bem grande para ir escrevendo lá os textos que ele deseja. E diferente das outras tags, por exemplo, da tag input, né, o text area ele também possui um fechamento aqui. E o que estiver dentro do text area é o seu conteúdo. Aqui a gente colocou o A, por exemplo, ele já aparece ali do lado. O text area ele também tem um atributo no formulário que é a seguinte. Se chama de rows, que é a quantidade de linhas que você vai querer que o seu text area possua. Por exemplo, eu vou colocar que eu quero 3. Aí perceba que ele já cresceu ali a quantidade de linhas. Se eu quiser 5, ele cresce um pouco mais. Ok? Se eu não me engano, ele tem calls também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou botar 5 colunas. Aí ele reduziu. Vamos botar aí 25 colunas. Opa, dei um Ctrl A aqui sem querer. Aí perceba que ele já vai crescendo aí. Então ele tem rows e calls. Perfeito? Então, esses são os inputs de formulários mais utilizados. E a gente tem mais uma coisinha para ver sobre os formulários aqui, que eu vou deixar nesse vídeo mesmo, eu ia separar, mas não faz muito sentido. O que é essa coisinha? É o label. Perceba que a gente está vendo aqui, por exemplo, esse primeiro input, ele é um text e diz que o name desse input é nome. Mas se eu não olho o código e venho apenas aqui na minha página HTML, eu não sei que esse cara aqui está me pedindo para me informar o nome. Então, tem duas formas, na verdade, da gente fazer isso. A primeira é com placeholder. A gente vem aqui e coloca, digite seu nome. E ao salvar, perceba que ele vai colocar ali o digite seu nome. Mas esse textinho aqui que aparece, quando o usuário clica no campo e digita o primeiro caractere, ele some. Ou seja, o placeholder ele fica ali enquanto o usuário não digita nenhum caractere, para que o usuário tenha aí um guia, né? Saber o que ele deve informar naquele campo. Então eu vou apagar o placeholder para mostrar a segunda forma. Na verdade não, vou deixar o placeholder aqui e vou mostrar a segunda no telefone. Como funciona a segunda forma então? É através de uma outra tag de formulário chamada de label. Eu vou vir aqui, vou escrever label e vou colocar o nome, né, do que representa aquele input que eu tenho ali logo abaixo, que é o telefone. Então, eu vou colocar telefone. Aqui eu vou colocar um BR, só para ele quebrar a linha. E com isso, o usuário sabe que aqui embaixo eu tenho que digitar um telefone. Então, perfeito. Agora, seria legal também, uma das coisas, uma das funcionalidades da tag label, é que quando o usuário clicar em telefone, ele consiga identificar que esse campo aqui de baixo pertence àquele label de telefone. Então ele meio que cria um vínculo. Vamos ver isso agora. Eu tenho o label, tenho o campo telefone. Para a gente criar esse vínculo, a gente tem que usar o atributo for. E no atributo for, a gente tem que fazer referência ao input que a gente quer fazer o vínculo.
Então eu poderia colocar aqui telefone e ele faria o vínculo, porque afinal eu tenho aí o nome, né, do meu formulário. Então, teoricamente, cliquei em telefone, ele vai criar o vínculo pelo nome. Vamos ver se isso acontece. Salvei, cliquei em telefone, nada acontece. Por que nada acontece? Porque a gente precisa fazer com que esse vínculo ele seja único. E a única forma da gente fazer isso é através do atributo ID. O ID é a maneira que a gente identifica um elemento no nosso HTML. E esse ID ele precisa ser único por página. Por exemplo, eu vou colocar aqui o ID telefone. Eu não posso, de forma alguma, dizer que eu vou ter um outro, seja input, div, qualquer outro elemento HTML que se chame telefone, porque isso vai fazer com que as coisas não funcionem tão bem. Porque imagina, eu quero selecionar o meu telefone. Poxa, mas eu tenho duas tags HTML com essa identificação. Então, não vai dar coisa boa, tá? Falando de forma resumida. Ele vai selecionar alguma, não vai selecionar nenhuma, e depois no HTML, que a gente vai ver posteriormente, ele vai até te mostrar um aviso de, ops, tem algo errado aí no seu código HTML. Não está bom, certo? Então vamos lá, coloquei o ID telefone, vou salvar aqui, e agora, se eu vier aqui e clicar em telefone, ó, perceba que quando eu cliquei em telefone, ele já marcou o campo que faz referência ao telefone. Entendeu? Então essa é uma das funcionalidades da tag label. E isso você pode fazer para cada campo do seu formulário, adicionar uma descrição, seja através do placeholder ou do label, ou até mesmo combinar. Você pode tranquilamente utilizar as duas formas juntas. Então, desse vídeo aqui é isso. A gente passou então pelas principais tags de formulários, conseguimos concluir isso. E no próximo vídeo a gente vai dar sequência então no nosso curso.